Bom dia. Glória a Jesus, bom dia. Nada como começar um domingo lendo a palavra, meditando. Está no meu coração hoje uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra para repensarmos muitos valores. Na realidade é uma exortação. Quando Deus nos exorta, não é... a exortação faz você voltar a uma prática verdadeira, andar no caminho correto. Deus nunca vai te empurrar. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele não empurra você. Ele vai simplesmente aguardar que você comece a mudar a sua maneira de pensar. Porque nós temos que tirar do nosso coração aquela forma religiosa de nos relacionarmos com Deus. Você sempre tem que trazer à sua memória que o relacionamento com Deus é um relacionamento familiar, de pai e filho. Você não tem medo do seu pai. Quando você olha para o seu pai é o seu provedor, que te protege, que guarda a sua casa. Essa é a figura paterna. Não importa se você tem um bom pai ou tem um mau pai. O importante é você entender que um bom pai, a figura correta de um pai é um provedor. Ele te protege, ele te guarda, ele não vai. E quando ele te exorta, quando ele chama a sua atenção, é porque ele te ama. Um bom pai corrige cedo. Você não quer que o seu filho passe vergonha, você quer preparar o seu filho para que ele ande num bom caminho. Então você chama atenção, você corrige. Lembra da nossa mãe falando, fecha a boca para comer, pega o garfo direito, pega essa faca. Come, não fala comendo. São todas instruções para que você realmente tenha uma vida boa, que você seja bem aceito na sociedade, que você tenha um bom comportamento. Quando você trazia alguma coisa que não era sua mãe fazia você devolver. Quem te deu isso? Isso não está na sua mochila, devolva, porque está te corrigindo. Então, nessa manhã, eu quero ler 2 profetas, Ezequiel e Isaías. Vou me ater mais em Isaías. Mas nós vamos entender que aquilo que eles estão mostrando, o retrato de Isaías e de Ezequiel, é o retrato da igreja atual. Nós começamos a entender que existem muitas falas hoje. Existe uma aparência religiosa, uma capa de religiosidade. Se você olhar hoje, está tudo certo. Todo mundo aqui está reunido, tem pessoas conosco pela internet, estão com a Bíblia nas mãos. Isso, aparentemente, politicamente falando, é correto. Você pegou um dia da semana, você veio se reunir ao redor da palavra, parece tudo certo, não tem nada errado. Mas agora, o que Deus fala para você e para mim em relação àquilo que nós estamos vivendo? O segundo passo, que é o mais importante, que vai trazer mudanças para a sua vida, você está praticando o que Deus está lhe ensinando no seu íntimo? O seu coração é voltado a fazer o que Deus quer que você faça? Você está buscando os interesses de Deus no seu andar diário? Como que está sendo a sua vida no dia a dia com o seu Pai Celestial? O seu coração está voltado a praticar a vontade dEle? Ou você está vivendo a sua vida a parte da vida dEle? Então, comece nessa manhã, o texto vai trazer isso ao seu coração. E lembra, Deus não te condena. Nessa manhã, Deus não está aqui para te condenar. Deus não está aqui para te empurrar. Deus está aqui porque Ele ama você. Ele é amor. Ele quer te encorajar. Não tenha medo de Deus. Deus é aquele que é o nosso provedor. Deus conhece o caminho de um homem. Deus sabe exatamente as existências que você enfrenta, as batalhas, entre aspas, que você tem. Porque a nossa batalha, a fonte da batalha para quem nasceu de novo, a raiz
não está no homem interior, na sua nova natureza, está na sua carne. Da onde surgem as batalhas que eu enfrento hoje? Na minha carne, nesse homem exterior. É aqui que está a minha batalha. É ele que me puxa para fazer coisas. É ele que tem um pensamento natural. Porque na realidade você luta entre o pensamento espiritual, a sua nova natureza, e o pensamento natural. Aí está a nossa guerra. Então, nessa manhã, vamos ler a palavra. Lembra, Deus sempre nos encoraja. Deus é por nós, Deus não é contra nós. Quando Deus corrige, é porque Ele ama. A Bíblia diz que aquele que ama cedo corrige. Então, vamos não deixar o nosso homem exterior de lado, porque é ele que tem medo de Deus. Nós não temos medo de Deus. Nós amamos o nosso Pai Celestial. E para Ele não há impossíveis. Ontem eu estava lendo uma profecia maravilhosa, muito encorajadora, que o Tim mandou para mim, e dizia assim, uma das partes, que nós não devemos limitar Deus pelas nossas emoções. Porque, na realidade, o medo limita Deus na sua vida. Deus quer que você avance, Deus quer que você compre, mas o medo diz para você não comprar. Não compre, não é um tempo bom para comprar. E Deus diz, compra que agora é a hora, eu quero te prosperar, eu quero te abençoar nesse negócio. Mas o medo limita você, limita Deus no agir. Ele quer curar aquela pessoa, e Deus diz, vai lá e põe as mãos sobre ela. Fala, não, e se ela não for curada? Olha a vergonha que eu vou passar, então eu não vou orar. Porque se ela não for curada, ora você ora. Porque se não acontecer nada, foi você que orou, não fui eu. Então nós limitamos Deus com os nossos medos e temores. E quando você começa a conhecê-lo, você começa a perder esse medo. Porque você vai entender que é tudo Ele fazendo. Não tem nada a ver com você, você morreu, lembra? Você não existe mais. Quem existe em nós é a vida de Cristo em mim, é a vida dele em você. Então você não vai passar vergonha, você está morto. Então, quando você começa a edificar a sua fé, quando você começa a entender o poder da edificação, o poder do crescimento, as coisas começam a mudar. Porque lembra do que João Batista disse, importa que eu desapareça, mas que Cristo cresça, Ele tem que aparecer. Então, quem tem que aparecer na minha vida não é mais a Rita morreu. É Cristo, a vida de Cristo tem que sair para fora de mim. Então, vamos orar nessa manhã gloriosa, nessa manhã maravilhosa. Vamos agradecer a Deus porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque estamos aqui, porque amamos o nosso Pai Celestial. Porque nós sabemos que Ele tem respostas maravilhosas para nós. Pai, nessa manhã adoramos a um Pai que é extraordinário. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Que se cumpra em mim, que se cumpra em cada um dos meus irmãos, a tua vontade. Unicamente a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Que seja uma manhã gloriosa, uma manhã doce, suave, da presença do teu Espírito Santo conosco. Que durante a leitura da palavra, Pai, haja salvação, haja cura. Que durante a leitura da tua palavra haja esclarecimento, entendimento, batismo com o Espírito Santo. Que haja mudanças eternas que o teu Espírito Santo faz em nós. Nós te agradecemos nesta manhã, Pai. Nós te louvamos nesta manhã. A tua palavra é extraordinária, a tua palavra tem vida, a tua palavra não é vã para nós cremos na tua palavra. Nós te adoramos, Santo de Israel, Deus santo, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus extraordinário, Deus que nos levanta, Deus que nos faz andar sobre as águas. Deus que é bom para nós, Tu és bom para nós. Ao Senhor damos honra e glória nessa manhã. Tu és o nosso bom pastor e nada há de nos faltar.
Tu és o nosso bom pastor, porque Tu és o nosso bom pastor. Porque fazemos de Ti, Pai, o nosso bom pastor. Não teremos falta de nada. É o Senhor que caminha conosco nesta manhã pelos pastos verdejantes. É o Senhor que refrigera a nossa alma nessa manhã. O nosso coração tem muita gratidão e muito contentamento por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos pegar Ezequiel. Ezequiel 22. Versículo 26. Aqui Deus está exortando a nação de Israel, que estavam vivendo uma vida de aparência diante de Deus. Os sacerdotes estavam errados, os líderes estavam errados. Todo mundo estava buscando os seus próprios interesses e Deus estava exortando. E Deus estava procurando alguém no meio da igreja, alguém daquela geração, que realmente se levantasse. Então Deus estava exortando, dizendo, olha, pensa que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo? Vocês me adoram de boca, mas o coração de vocês está muito longe de mim, porque vocês estão vivendo as suas próprias vidas, alheios à minha vida, em vocês. Então, Deus nessa manhã é contra mim? Não, eu sei que Ele é por mim. Você tem que saber que Deus é por você. Não importa o que você está fazendo, não importa o que está acontecendo, você tem que saber, Deus é por mim. Eu fiz de Deus o meu Salvador. Eu fiz dele o meu provedor. Eu fiz dele o meu tudo. Ele é por mim. Eu não tenho medo de Deus. Não é Deus que me condena. Não é Ele que traz derrotas na minha vida, fracassos na minha vida. São as nossas escolhas erradas que nos levam a caminhos de fracasso. São as nossas escolhas erradas que nos levam a caminhos difíceis de serem trilhados. Por isso que a intimidade é muito importante. É por isso que comparam o casamento. Aquelas pessoas que são casadas há muito tempo e prestam muita atenção um no outro e têm um bom relacionamento, quando o marido abre a porta da casa, a mulher já sabe, deu errado. Só o jeito que ele abriu a porta e bateu a porta, ela diz, deu tudo errado hoje. Hoje o dia não foi bom. E se eu estiver na casa, para mim, eu olho para ele, para mim está tudo certo. Ele fala ou boa tarde ou bom dia para mim, eu acho, ele foi muito educado comigo. Para mim ele está excelente. Eu não o conheço, mas a esposa sabe, ele está muito bravo, deu tudo errado. Ele está nervoso. Eu não conheço, eu acho que está certo. E vice-versa, o marido sabe, hoje deu errado. Hoje ela não acordou de bom humor. Mas para mim parece que ela está super bem-humorada, porque eu não conheço, eu não sei, eu não convivo. Por isso que a convivência é muito importante, o relacionamento com Deus é importante. Porque quando vem aquela voz, você sabe, não é Deus falando comigo, isso é maligno. Isso é a minha carne, é a minha mente natural. Deus é por mim, Deus me ama. Deus não tem doença para mim, Deus não tem derrotas para mim. Você tem que conhecer o coração de Deus para você. Senão você vai simplesmente deixar de andar naquela maravilhosa provisão que Ele já fez para você. Então, em Ezequiel 22, nesse contexto que eu disse, a igreja estava afastada de Deus, o profeta Ezequiel começa a falar e exortar. Ezequiel 22, versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Deus está exortando os pastores, os sacerdotes, que não têm discernimento, que não corrigem,
que transgride, que profana. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Então nós vemos hoje a liderança agindo assim. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe quando o pregador está manipulando você, está falando coisas que não são reais e nem verdadeiras. É por isso que você precisa do Espírito Santo. É por isso que você tem que crescer na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo, para não ser presa fácil de doutrinas, de lobos no meio da igreja, com pele de cordeiro, estão destruindo a sua fé. Como que você vai se proteger da minha fala errada? Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, tudo que eu falar você vai achar que é certo. Porque eu estou com o microfone na mão, eu tenho uma Bíblia, eu sou uma pastora. Então você acha que tudo que eu falo está certo. Mas quem vai te proteger de ensinos errados em mim? O Espírito Santo. Mas se você não tem intimidade com Ele, tudo que eu falar você vai achar que está certo. Você não tem o filtro verdadeiro do Evangelho real. Você vai viver uma vida errada, paralela à vida que Deus tem para você. Porque o líder que você está seguindo o erro, o engano. Não é porque eu falo bonito que você vai dar crédito à minha palavra. Não é porque a minha voz é bonita. Não é porque eu fiz teologia. Não é porque eu tenho uma porção de títulos. É porque você tem o Espírito Santo e a verdade que está em mim é a mesma verdade que estará em você. Ele não vai ensinar a mim de um jeito e a você de outro jeito. É por isso que temos que ter o mesmo professor, chamado Espírito Santo. Porque aquilo que ele me ensina vai ensinar a você. Ele não vai deixá-lo no engano. Se você passar tempo com o Espírito Santo, lendo a palavra, orando no Espírito, se você der crédito à palavra de Deus, você nunca vai ser enganado por ninguém. E você vai saber que aquela pessoa que está falando com você, que parece certo, não está certo. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas. Lembra que Jesus disse, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas estão podres, mortos por dentro. Então, os profetas, eles tentam encobrir aquilo que está errado com profecias erradas, com falsas visões, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Já percebeu que é muito comum as pessoas falam, Deus falou comigo, Deus falou assim para mim, ó. Olha, Deus está falando assim para mim. Ó, o Espírito Santo falou assim para mim, mas será que foi o Espírito Santo mesmo? Será que foi Deus que falou isso para você? Você tem certeza que foi Ele? Como que você vai ter certeza que é Deus falando com você? Porque Deus é imutável. Tudo que Deus falar para você tem que estar na Bíblia, na palavra dEle. Deus não muda de ideia. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem que se arrepende. Se eu falar, eu vou cumprir para a sua vida. Então você tem que saber que aquilo que alguém está falando para você tem que estar baseado aqui. Porque hoje você não precisa mais de visões. Você lê Hebreus, não que Deus não fale por meio de visões, não é isso que estou dizendo. Você tem hoje a pessoa maravilhosa do Espírito Santo morando em você, te ensinando. Então você tem alguém o tempo todo com você. Então não creia em falsas profecias, profecias mentirosas, que querem simplesmente falar palavras que vão deixar você feliz com aquela situação, mas é mentirosa aquela profecia. Não vai acontecer nunca. Está aí cobrindo erros. É por isso que é muito importante você entender que Deus, Ele ama você. E Ele fala aqui no versículo 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse.
mas a ninguém achei. Então, nessa manhã, Deus está procurando pessoas. Em todas as gerações Ele procura. Alguém que verdadeiramente se firme no verdadeiro Evangelho. Seja aquilo que Isaías 58 diz, um reparador de brechas. Vamos para Isaías 58. Lembra do profeta Neemias? Neemias foi para restaurar os muros de Jerusalém. E quando ele construía os muros de Jerusalém, ele chegou para aquela reconstrução maravilhosa. Sambalá, que tipifica Satanás, e mais dois estavam tentando dissuadir Neemias. A hora que o muro foi reconstruído, eles tentaram chamar a atenção dele, desviar Neemias do que ele estava fazendo. Satanás vai tentar desviá-lo do caminho da edificação, da reconstrução. É você que tem que estar atento. Você precisa saber nesta manhã que você é um ser eterno, você nunca vai deixar de existir. Todas as pessoas que partiram antes de nós, se elas fizeram a boa escolha, elas estarão no céu ou estarão no inferno nesse exato momento. No céu só entra quem nasceu de novo, quem tem a nova natureza. Não é quem é bonzinho, quem nunca roubou, quem nunca fez isso ou aquilo. Nasceu de novo. Aquela linda vovozinha, tão meiga, tão doce. Nasceu de novo, porque se ela não nasceu de novo, ela não vai entrar no céu. Porque para entrar no céu tem que ter a mesma natureza de Deus. Por isso que não é uma religião, é família. Tem que nascer na família de Deus. Então tudo que você fizer nesse mundo vai passar um dia. É por isso que Deus diz, porque você gasta o seu suor naquilo que perece? Porque você gasta as tuas forças em algo que perece? Porque você não passa tempo comigo? Porque você não entende que tudo é gratuito, é de graça, não tem que pagar nada? Porque você não entende que eu te amo? Porque você não entende que eu já fiz um novo céu, uma nova terra para você ficar comigo para sempre? Porque você escolhe morte quando você pode escolher vida? Por quê? Na realidade, você não pode confiar em quem você não conhece. Vocês me conhecem de maneira superficial, vocês me encontram, muitos aqui me encontram e me veem 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Mas para você me conhecer de verdade, saber se eu estou praticando isso que eu estou falando, você tem que conviver comigo. Você tem que saber quem eu sou no dia a dia. É por isso que relacionamento é muito importante. Por isso você sabe quando alguém diz para você, o seu pai não é o seu pai. Você fala, você nem vai ligar, eu sei que o meu pai é meu pai. Não, ele não é o seu pai. Não, ele é meu pai. Ela é minha mãe. A minha mãe nunca falaria isso. Você conhece a sua mãe? Essa fala é mentirosa. Meu pai nunca faria isso, eu conheço o meu pai não tem esse perfil. Meu pai nunca falou um palavrão. Você vem falar para mim que meu pai fala palavrão, você não conhece meu pai não fala palavrão. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão, ele podia ficar muito nervoso. Você conhece o seu pai? Você sabe que ele jamais faria aquilo. Mas se você não conhece o seu pai, você fica na dúvida. Lembra do filho pródigo e do filho mais velho? Aquela parábola maravilhosa. O filho mais velho não conhecia o coração do pai. Ele tomava café da manhã, almoçava com o pai, jantava com o pai, trabalhava na empresa do pai, mas ele não conhecia o coração do pai dele. Ele não sabia como o pai pensava. Era um relacionamento superficial. Por isso o pai ficou espantado. Filho, há tanto tempo você está comigo
Você não sabe que eu amo o seu irmão? Que faz anos que eu aguardo a volta dele, por isso eu não daria uma festa, meu filho. Aí você nunca me deu nada, pai, mas eu não sabia, você me pediu alguma coisa, meu filho? Você nunca me pediu. Tudo aquilo que eu tenho é teu. E ele nem sabia o que acontecia em casa, foi perguntar para os empregados. Isso é falta de relacionamento, de comunhão. É por isso que nessa manhã, nós vamos ler Isaías 58, eu vou ler do versículo 1, são 14 versículos. Vocês vão ter paciência, porque aqui tem uma imagem correta do que eu estou falando nessa manhã. Vocês precisam entender que Israel, hoje vou usar Israel, estava vivendo uma religiosidade aparente. Eles agiam politicamente corretos. Mas a vida deles era uma vida alheia à vida de Deus. Estavam afastados. Eles só tinham uma aparência religiosa. Mas o comportamento deles era o oposto do que Deus desejava. E Deus estava chamando para que eles voltassem à prática correta, e de todo o coração amassem ao Senhor. Então eles tinham uma capa religiosa. Nós vemos hoje que muitas denominações têm uma capa religiosa. Parece tudo certo, mas a vida íntima com Deus, não existe essa vida íntima com Deus, não existe esse conhecimento, não existe esse desejo de fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Ninguém gosta de andar mais uma milha. Ninguém mais quer virar o rosto. Levou um tapa, a Bíblia diz, dá outra face. Ninguém quer dar outra face. Ninguém quer sofrer o dano em prol do outro. As pessoas não estão se importando se o outro está morrendo e perecendo. Importa é você ter lucro, importa é você levar vantagem. E não é assim que Deus diz, sabe por quê? Porque você conhece o seu pai, você nunca sai no prejuízo com seu pai. Por isso você pode andar mais uma milha, por isso você pode sofrer o dano momentaneamente. Porque você nunca vai sair no prejuízo com o seu Pai Celestial. Você tem que aprender a fazer o certo, a fazer a escolha correta. A vida de Deus tem que fluir. Você é uma carta lida e é importante você entender o que é que as pessoas estão lendo na sua vida. Você está em setores da sociedade diferentes dos lugares que eu ando, você não anda, você tem amigos que não são meus amigos, você trabalha numa empresa, você trabalha em algum lugar e as pessoas estão lendo o Evangelho em você. Imagina eu ser uma pessoa grossa com alguém, um atendente de caixa, Casirato, qualquer outro mercado que eu possa ir, e um dia alguém convida a pessoa para ouvir uma pregadora, ela abre a porta e dá de cara comigo, que fui grossa com ela. Você acha que ela vai ouvir alguma coisa que eu estiver falando? Nunca! Porque ela teve uma experiência horrível comigo. Eu fui uma pessoa grossa com ela, eu tratei mal, eu ofendi. E agora eu estou aqui no púlpito, vestindo uma capa maravilhosa de uma grande pregadora. Ela vai ouvir o que eu estou pregando? Não. Porque eu não sou real. É aparência. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. Olha só. Isaías 58, 1. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, que estado? De transgressão. Mesmo fazendo tudo errado, ainda me procuram dia a dia.
Tem prazer em saber os meus caminhos. Como será que Deus pensa? Vamos ver o que Deus pensa. Eu tenho prazer de saber o que Deus está pensando. Eu gosto de ir lá na igreja. Eu gosto de ouvir a pregação. Eu acho lindo. Me sinto bem. Aí você continua fazendo tudo errado. Não muda nada na sua vida. Você continua do mesmo jeito. É só uma aparência. É só algo que você gosta. E olha só. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então está dizendo, o povo ia, buscava a Deus, fazendo tudo errado, jejuava uma aparência de jejum. Estou jejuando. Fiz 40 dias de jejum, fiz uma semana de jejum, fiz um dia de jejum. E eu chego para ele e falo, Deus, o Senhor não está ouvindo a minha oração? Eu jejuei o dia inteiro. O Senhor não está respondendo a minha oração? Aí ele diz, por quê? Aí ele fala, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Qual é esse interesse? Ter uma vida de aparência. Lembra quando Jesus contou aquela parábola que dois homens iam orar. Um dizia, Deus, eu não sou como aquele outro ali, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu dou dízimo de tudo. Olha, eu nunca faltei em um culto. E o outro, contrito, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele diz, olha, um recebeu o que ele queria ser visto pelas pessoas, dizendo, olha, eu sou maravilhoso, eu não falto na igreja, eu estou jejuando, eu oro 10 horas em línguas por dia. E o outro, olha lá, o outro não faz nada, nem vai na igreja. Aí Jesus diz, aquele recebeu o que ele queria ser visto, exaltado pelas pessoas. Todo mundo diz, nossa, você jejuou uma semana, meu Deus, como você é maravilhosa, né? Eu não consigo. Recebeu o que queria. Ela queria ser vista por mim. Nós temos que entender que a recompensa de tudo que você faz não vem de homens, vem do teu Pai Celestial, que julga corretamente, que conhece os corações, que sabe a intenção daquele coração. É a intenção do coração que Deus olha. Então começa a perceber, ele está chamando Israel e Judá, mostrando a eles que ele estava vendo todas as coisas. Eis que, versículo 4, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Como que alguém pode jejuar para contendas e rixas? Tem um provérbio que diz assim, você nunca deve entrar numa contenda, em rixa, não entra. Porque isso aqui é como aquele dique, aquela represa, que quando você menos imagina, vai abrir uma brecha, essa rixa, essa contenda. E vai vir imagina uma represa rachando, o tanto de água, avalanche de água que vai vir sobre você. Vai destruir tudo. Então não entre em contendas, rixas. Coloca um pé para trás quando você vê alguma contenda, alguma rixa. Não entra nessa discussão, porque vai dar errado. Para imediatamente. Porque é seu homem exterior querendo brigar, querendo fazer justiça própria. Não dá certo. Não para você que nasceu de novo. Que já tem um conhecimento da palavra de Deus. Versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Olha o jejum que Deus escolheu. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão,
deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, falar falsidades, né? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Lembra que Jesus disse: aquele que me segue nascerá luz nas suas trevas. Olha que palavra poderosa. Se você parar de ter uma vida aparente, Rita, se você de verdade me buscar de todo o teu coração, se você passar tempo comigo, Rita, se você se edificar, se você se fortalecer, para que você comece a praticar esse amor verdadeiro de andar mais uma milha, de perdoar, de abençoar e não amaldiçoar, de não perseguir, de entender que aquele que é o abençoador está em você. Que por isso, porque você sabe que o abençoador está em você, Rita, você não tem medo de sofrer o dano, de andar mais uma milha. Porque você sabe quem eu sou. Porque você me conhece como pai, que cuida, que é provedor. Você não vai ter medo, filha. Mas se você fizer isso. Agora, se você viver uma vida de aparência, não vai acontecer. Não é porque eu não queira fazer. É porque você não está andando nesse caminho de justiça, de santidade. A sua escolha não é uma boa escolha. Você está vivendo uma vida de aparência para agradar a homens e não a mim. Me importa agradar a Deus. Oh, glória! E olha só, agora vem a melhor parte, que eu amo. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Olha que poderoso que é essa fala de Deus para nós. O nosso país, a nossa casa, o lugar onde você estiver, se tornará um manancial maravilhoso. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que maravilha, quem é o sábado hoje? Jesus é nosso sábado, nosso descanso. Quando você entende isso, você sabe que você não tem que fazer mais nada, nenhuma obra, nada. Porque tudo já foi feito. Profanar o sábado é você achar que pelas suas obras, por aquilo que você faz, você vai herdar o céu. Tudo já foi feito, gratuitamente. Nessa manhã, você recebe cura gratuitamente. Não tem que fazer nenhum sacrifício, nenhuma promessa, você recebe gratuitamente.
Nessa manhã você é provido gratuitamente. Você não tem que dar um centavo, porque você já foi enriquecido em Cristo. Você já foi provido nele. Todas as ofertas que você faz tem que ser, a origem tem que ser de um coração grato, de um coração que sabe quem Deus é, quem é o Pai dele, que quer ser participante na salvação de vidas. Vem de um coração grato, porque já foi feito rico. Não vem para ser enriquecido. Esse pensamento está errado. Que você tem que dar ofertas para que Deus possa te abençoar financeiramente. É óbvio, é claro, que aquele que faz ofertas de um coração generoso, alma generosa, prosperará. São princípios do coração do Pai. Isso é uma prática. O generoso prospera, porque ele tem um coração generoso. E generosidade não está só relacionada a dinheiro. Você é generoso para com o outro, na sua fala, no seu cuidado. Comece a pensar em quem você se tornou quando nasceu de novo. Você tem a mesma natureza do teu Pai Celestial. É maravilhoso, Isaías. Se você continuar lendo, pega 1 Coríntios 16 comigo. Não, pega o Salmo 84. Lembrei do Salmo 84. Vamos para o Salmo 84. Depois a gente vai para Coríntios. Eu quero terminar nessa manhã maravilhosa. Eu quero te encorajar a passar mais tempo orando no Espírito Santo. Lembrando que amanhã, segunda-feira e terça-feira, ficamos daqui das 7 às 9 só para orar em línguas e ouvir a palavra de Deus. Se você quiser estar conosco, venha. Venha para orar no Espírito Santo, se edificar por um tempo e ouvir a palavra. Isso tudo é para te encorajar. Aquilo que Jesus disse para os discípulos, a primeira orientação dele é um segredo maravilhoso para você e para mim. Fiquem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, que Ele fez por meio do profeta Joel. O Espírito Santo vai vir e será derramado sobre toda a carne, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, homens, mulheres, não importa, toda a carne. Pentecostes, Atos 2, e todos que estavam naquela reunião, eram mais de 100 pessoas, 120 pessoas, todos foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aquele que crê em mim fala novas línguas. Por que você fala, Rita? Porque eu creio em Jesus. Aquele que crê expulsa demônios. Fala em outras línguas. Para sua própria edificação. Não vou falar sobre isso, mas tem 4 moveres da oração no Espírito Santo. Só uma é sujeita ao profeta, a você, que é as línguas para edificação, que está dentro das variedades de línguas que Paulo fala em 1ª carta aos Coríntios. Ele diz, adianta, Rita, você ficar orando em línguas durante 1 hora na frente da igreja sem ter interpretação? Isso não edifica a igreja. Tem o dom da interpretação de línguas. Eu não tenho esse dom. Então não adianta eu ficar aqui 1 hora orando em línguas na frente de vocês. Eu estou só me edificando. Pode ser que aconteça porque não está sujeito a mim. Pode ser que eu tenha esse dom de interpretar. A Marilis tem esse dom. Muitas vezes ela está orando com vocês aqui na igreja, ela está orando em línguas, ela está e quando ela fala em seguida, é interpretação e oração para vocês, só que ela não fala, assim diz o Senhor.
Se você conhece a Bíblia, você sabe que quando ela está ministrando, ela está falando o tempo todo da palavra. Ela está casando vários versículos e várias passagens bíblicas. Só não está mandando você abrir. Abre em Efésios, abre agora em Colossenses, abre agora em Isaías. É um outro perfil de pregação. Eu já prego diferente. Eu gosto de mostrar para vocês. Eu quero que vocês leiam comigo. É outro perfil, mas a palavra é a mesma. De maneiras diferentes, cada um tem a sua própria personalidade. Nós somos diferentes. Podem ter 10 pastores, mas 10 pastores com personalidades diferentes. Pastores chamados sobre uma nação inteira. Pastores chamados só para pregar para uma alma. Só tem uma ovelhinha a vida inteira. Vai ter o mesmo galardão. Se ele realmente investir naquela ovelha que Deus diz para ele investir, o galardão dele é igual àquele que pregou para uma nação inteira, para um grupo de pessoas. Você só tem que se edificar, se fortalecer, fazer o que Deus quer que você faça, aonde você estiver. Quando eu me converti, eu achava que só tinha um tipo de chamado, pastor. Eu achava que todo mundo tinha que ser pastor de púlpito. Aí pensa, se todo mundo fosse pastor de púlpito, quem ia ser ovelha? São coisas de criancice, de quem é recém-convertido, não tem entendimento. E você vai crescendo e amadurecendo, e vai conhecendo outros chamados. Então vamos pegar o Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Pensa, esse é o reparador de brechas. Que se coloca, aonde ele passa, é um lugar árido, se torna um manancial. As coisas mudam na empresa porque aquele que é o abençoador está em você. O seu casamento começa a mudar porque você começa a ter uma mente aberta, não limitando Deus nos seus sentimentos de amargura. Você é a bênção. Olha que maravilha ter uma mulher virtuosa que edifica o lar. Pensa que homem abençoado é você. Que tem uma ajudadora idônea, que faz bem a você todos os dias da sua vida. Que não come o pão da preguiça, que os vestidos da tua esposa são vestidos de força e dignidade. Ela tem vestes de força e dignidade. É honrada por você e pelos filhos, porque ela é uma mulher virtuosa que edifica seu lar. Olha que maravilha ter um marido de homens de mãos santas, um marido que sabe que é o provedor, o protetor, um marido que sabe que o cabeça dele é Cristo. Olha que maravilha. Assim é você, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher virtuosa, um homem de mãos santas. É você olhar no espelho todos os dias e dizer, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou uma mulher virtuosa. Eu sou um homem de mãos santas. Eu amo a minha família. Eu sou o provedor da minha casa. Eu tenho um provedor que é Cristo. Ele é o meu provedor. Não tenho medo. Deus não me deu família para me ser pesada. É você que tem que falar. Aquilo que Deus diz a teu respeito. Não aquilo que o teu homem exterior acha. Comece a entender que a palavra de Deus não é vã para nós. É a nossa vida. Olha o versículo 12 do Salmo 84. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E para terminar, 1 Coríntios 16, último capítulo de 1 Coríntios 16. Da carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14.
Termino com esses 2 versículos nessa manhã gloriosa, onde eu quero te encorajar a ser um reparador de brechas, a ser aquele que quando passa por um lugar árido se torna um manancial, aquele lugar. Porque você é um homem que ora, que fica firme, que é corajoso. Sede vigilantes, permanecei firmes, aonde? Na fé. Portai-vos com coragem, varonilmente, com coragem, fortalecei-vos na força e no poder de Deus, não na sua própria força. Está lá em Efésios 6:10. Fortalecei-vos na força do poder de Deus. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aleluia. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Vai atender um cliente? Faz de conta, é Jesus que eu estou atendendo. E se Jesus estiver de mau humor naquele dia, você vai estar de bom humor. Porque você vai fazer como se fosse para o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Não sei o que você está precisando nessa manhã gloriosa, mas Deus é a nossa força, Deus é o nosso consolo, socorro bem presente na angústia, somos reparadores de brecha. Onde você passa existe um manancial de águas cristalinas. Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda de escarnecedores, que tem as suas raízes profundas, aquela água maravilhosa do Espírito Santo. Que seja um momento de mudança para você, que você não leve a sua vida com Deus de maneira leviana, uma maneira religiosa. Você não tem que agradar a homens, guarde isso, agrade a Deus. Honre a Ele na sua vida nessa terra, sabendo que você pode sim perdoar, porque você foi perdoado. Você pode abençoar, porque Ele já te abençoou. Você pode ser generoso, porque o teu Pai é generoso. Você não tem que esperar nada de ninguém, você não precisa do favor de ninguém, você só precisa do favor do Rei. Olha como é diferente quando você começa a mudar a sua maneira de pensar. Quando você entende que você pode fazer bem às pessoas, porque é a vida dele em você, não é mais você, é ele em você. Você acha que Deus machuca pessoas? Não, Deus não machuca pessoas. Deus não quer a derrota de ninguém. Deus é por nós. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ele não faz assim, ó, não, o sol só vai nascer sobre os meus filhos nascidos de novo. Os meus filhos, agora quem não é nascido de novo, não tem sol, não tem isso, não tem aquilo. Vai ser uma chuva só em várias pessoas, uma chuva aqui, uma chuva ali, um sol aqui, trevas ali. Não existe isso. Ele ama todas as pessoas. Ele chama todas as pessoas de todas as nações da terra para serem uma única nação, uma única família, família dele, nação dele. Amém? Marcena termina. Glória a Deus, aleluia, esse domingo maravilhoso. A Fran disse aleluia, aleluia. Que é isso, Fran? Oh, glória. Deus é bom, justo e fiel. Aleluia. Ainda bem que estamos em casa, em família. Estou ficando menos nervosa. A gente vai se acostumando. Nosso Pai é bom e fiel. Obrigada, Pai, por essa manhã. Manhã maravilhosa. Obrigada, Pai, pela palavra ministrada essa manhã. Te agradecemos, Pai, e acolhemos em amor. Escrevemos na tábua do nosso coração e fazemos a escolha, Senhor, de dizer sim para a vida e não para a morte, Pai. Obrigada, Pai, porque a nossa casa alcançou a salvação. Obrigada, Pai, porque não estamos mais perdidos. Antes andávamos em trevas, Pai, agora não. Andamos na luz, porque nós temos a luz da vida.
Obrigada, Pai, obrigada por tua palavra que é a verdade em todas as áreas, Pai, da nossa vida. Obrigada, Pai, porque nós temos uma porta de amor. Nós temos um escape, Pai. Nós temos um lugar seguro, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Te glorificamos, nós te glorificamos, te exaltamos. Eu te amo, eu te adoro, Pai. Eu te glorifico, eu te exalto. O Senhor é digno do meu amor, o Senhor é digno do meu louvor, Pai. Eu abro o meu coração, Pai, e te digo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Pai. Eu te adoro, eu te glorifico. Obrigada, Pai, porque nós temos o céu inteirinho à nossa disposição. Obrigada, Pai, porque nós temos o céu inteirinho, Pai, à nossa disposição. Porque o Senhor conquistou para nós esse direito, é nosso direito. Obrigada, Pai. Te amamos, te adoramos, Pai. Te amamos e te adoramos. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Pai. Um dia abençoado. Glória a Jesus. Tenha um domingo abençoadíssimo.